E Flusão, passamos pelo Criciúma 3-0 na segunda partida pelas oitavas da Copa do Brasil e segue o Fluminense. A partida foi meio estranha, mas pelo menos o Fluminense conseguiu passar. Aqui é o Flu na Lata, eu sou Alexandre Guimarães. O Flu na Lata é um canal dedicado à nossa grande paixão, o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense Futebol Clube. Se você gostar desse vídeo, dá um cliquezinho aí, ajude aí a gente, um joinha aí, compartilhe com os amigos. Se você não for ainda inscrito, se inscreva que o Flu na Lata agradece. Valeu, galera. Bom, Fluminense entrou em campo neste sábado, né? Esse vídeo está sendo gravado um dia após a partida, no domingo. O Fluminense enfrentou o Criciúma no Maracanã, precisando ganhar por pelo menos 2 gols de diferença para poder passar as quartas de final da Copa do Brasil. Venceu por 3-0, tranquilo. Fluminense, graças a Deus, está nas quartas da competição, né? Uma partida que o Fluminense, vamos dizer assim, o Fluminense jogou para o gasto, né? Vamos dizer assim, né? O time do Fluminense, sem fazer uma grande partida, conseguiu esse placar contra a equipe do Criciúma. Foi uma equipe brava, guerreira, mas a diferença técnica do Fluminense, mesmo o tempo todo não tendo uma grande exibição, o Fluminense não chegou a fazer uma grande exibição, fez a diferença, né? O Fluminense, logo no início parecia que ia arrebentar a boca do balão, fez um gol com 3 minutos e meio, né? Uma jogada ali entre o Nenê e o Egídio cobra o lateral para o Nenê já toca para o Egídio já para receber, o Egídio cruza e o Manuel, um cabeçaço, 1-0 para o Fluminense, parecia um centroavante, o nosso zagueirão Manuel, né, que está tão bem substituindo o Nino aí, já que o Nino está nas Olimpíadas. 1-0 Fluminense com 3 minutos e meio de jogo, né? Bom, o Fluminense veio para arrebentar aquela vibração. Só que depois o primeiro tempo ficou um primeiro tempo assim, o Criciúma com muita disposição, muita raça, indo para cima do Fluminense. Ainda bem que a defesa do Fluminense com o Lucas Claro e o Manuel estava bem posicionada, né? Eu acho que fez uma boa partida. O Criciúma teve praticamente um lance, uma cobrança de falta que levou um certo perigo para o Marco Felipe, se não me engano foi os 12 minutos, mas as tentativas do Criciúma foram rechaçadas pela defesa do Fluminense. Mas o Criciúma brigou, lutou, mas faltou um pouco mais de técnica por conta do Criciúma. E o Fluminense que entrou em campo com Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manuel, Lucas Claro, Egídio, Martinelli, Iago Felipe e o Nenê, Luiz Henrique, ainda substituindo o Caio Paulista, machucado ainda, né? Fred, Gabriel Teixeira. O Fluminense depois fez o primeiro gol, criou poucas possibilidades, né? No primeiro tempo, o Fluminense parecia no time ainda meio sem criação, sem conseguir fazer contra-ataques. Só aos 33 minutos teve uma bola cruzada na área, teve uma confusão que o goleiro do Criciúma, eu não sei se foi o Iago que ainda conseguiu chutar a bola, o goleiro do Criciúma salvou. Mas o primeiro tempo termina 1-0, esse placar levaria para os pênaltis ainda, não era suficiente para o Fluminense passar, né? Vem o segundo tempo e o Fluminense começa a ser pressionado pelo Criciúma, né? O Criciúma veio para dentro, coisa e tal. A defesa do Fluminense trabalhou muito bem, mais uma vez rechaçando qualquer tentativa do Criciúma, principalmente com jogadas aéreas. E no primeiro ataque, praticamente, do Fluminense, no segundo tempo, saiu 2-0 a favor do Fluminense, né? Uma jogada em que o Iago Felipe aperta a marcação em cima do jogador do Criciúma, ainda dentro da área do time catarinense, né? Ele espana, a bola cai para o Egídio toca no o Luiz Henrique dá o passe para o Gabriel Teixeira faz um golaço aos 7 minutos e meio do segundo tempo, 2-0 Fluminense. Lembrando que Luiz Henrique e Gabriel Teixeira não estavam bem na partida, no primeiro tempo foi um primeiro tempo discreto, só que no segundo tempo eles já resolveram entrar no jogo. Luiz Henrique dá o passe, faz uma bela jogada, dá um giro, se livrando da marcação, dá o passe para o Gabriel Teixeira. O Gabriel Teixeira faz um golaço, né, o Biel, né, 2-0 Fluminense.
Não demora muito, sai o terceiro gol do Fluminense, os dois, Luiz Henrique e Gabriel Teixeira participando, o Luiz Henrique vai fazer o gol, o Biel consegue retomar a bola ali no meio de campo, ele tenta sair fora da marcação, o marcador evita, ele recebe a bola de novo, ele dá um passe na direita para o Fred, ele encontra o Fred pela direita, o Fred vai levando meio que pela diagonal, tentando entrar pelo meio, só que em vez de ele tentar chutar algum passe para o meio, ele joga na direita para o Luiz Henrique, que entra pela direita e na saída do goleiro, já dentro da área, dá um chute e faz o terceiro gol do Fluminense. Isso com 9 minutos e 50 segundos, para ser mais preciso, 10 minutos do segundo tempo. O Fluminense faz 3-0, Biel e Luiz Henrique aparecendo no segundo tempo e o Fluminense praticamente liquidando a fatura, né? O Criciúma ainda tentou alguma coisa, o Maranhão, que entrou no segundo tempo, deu um belo chute, fez com que o Marcos Felipe fizesse uma bela defesa. Se faz um gol ali, a partida teria um outro cenário, seria um 3-1, o Criciúma ia ficar em cima para tentar um segundo gol, para poder ter se ele faz um segundo gol, um 3-2, se ele diminui com o Maranhão aquele chute e consegue um 3-2, iria para os pênaltis. Então foi importantíssima essa defesa do Marcos Felipe no chute do Maranhão. E o Fluminense ainda teve algumas mexidas, né? O Fred saiu para a entrada do Abel Hernandes, depois saiu para a entrada do Kaique, não foi o Luiz Henrique, foi o Gabriel Teixeira que entrou, o Kaique entrou. 2, 3 minutos depois o Ganso entra no lugar do Nenê. E depois quem sai para a entrada do Luiz Henrique foi. Não, o Luca entrou no lugar do Luiz Henrique, né? Só mais no final da partida que o André entrou no lugar do Iago para dar um descanso no Iago Felipe também, né? Essas mexidas aí do Roger Machado, o Kaique entrou inicialmente meio, digamos assim, meio tímido, né? Mas depois fez duas belas jogadas, coisa e tal, e deu trabalho para a defesa da equipe do Criciúma, né? O Ganso, numa cobrança de falta do Egídio, ali na meia esquerda do Fluminense, quase na ponta esquerda de ataque do Fluminense, o Egídio cobra uma falta, o Ganso deu uma cabeçada, a bola quica no chão e encobre o travessão. Se ele dá uma cabeçada um pouquinho mais fraca, a bola entrava, seria o quarto gol do Fluminense. O Ganso perdeu o gol ali. Mas valeu pela presença do Paulo Henrique Ganso, né? Pelo menos apareceu nessa jogada aí, quase marca o quarto gol do Fluminense. E terminou 3-0. O Fluminense, mesmo sem ter feito uma grande exibição, essa que é a verdade, quando o Fluminense, os jogadores do Fluminense resolveram decidir a parada, eles resolveram e mostraram que realmente o Fluminense era o favorito do confronto, né? Afinal de contas, como eu falei no vídeo anterior, o Criciúma está longe de ser aquele Criciúma de outros tempos, né? O Criciúma está disputando a Série C, está tentando sair dessa, tá fazendo até uma boa campanha pela Série C do Brasileirão, tentando galgar a Série B, né? Já seria uma situação melhor para o time catarinense. E o Fluminense mostrou, sem uma grande exibição, que era o favorito e passou para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí, meus amigos, o Fluminense nessa brincadeira, indo para as quartas, só pelo... ia esquecendo, a expulsão do Manuel. Pois é, o Manuel foi expulso 41 minutos, 42 já do segundo tempo. Ele dá o árbitro para, eu não me lembro se foi uma falta a favor do Fluminense ou a favor do Criciúma. O Manuel dá um bico na bola, aquele bico na bola sem pretensão nenhuma. Eu acho que o árbitro achou que ele ofendeu, o Manuel quis ofendê-lo, quis fazer alguma confusão e deu um segundo amarelo no Manuel e expulsou o Manuel. Tudo bem, o Manuel podia ter evitado aquele chute, mas cara, tanto jogador dá aquele chute, sabe? Fica meio irritado, vou dar um bico nessa bola, tá acabando o jogo mesmo. Tanto jogador faz isso, o árbitro não se importa, sei lá. O árbitro decidiu numa partida já decidida, né? 3-0 pro Fluminense com a classificação garantida. Expulsar o Manuel, dar um segundo cartão amarelo, expulsar o Manuel, coisa desnecessária. Achei que o árbitro exagerou. O Manuel vai ser desfalque para as quartas de final da Copa do Brasil, né? Pelo menos na primeira partida, no jogo de ida.
Mas, para nossa sorte, o Nino estará de volta, né? Até lá o Nino já terá feito a participação dele, o Brasil já estará, tomara, né? Que com o ouro olímpico, né? O Nino já estará de volta e vai poder atuar com o Fluminense. Mas o Manuel, pelo menos na primeira partida das quartas da Copa do Brasil, o Manuel não poderá estar no banco de reserva, né? Para procurar caso precise dele, né? Então uma coisa assim meio de maluco. Mas voltando, só pelo fato de ter ido às quartas de final, o Fluminense vai embolsar mais 3 milhões e 450 mil reais. Graninha a mais para o Fluminense, só o fato de ele estar nas quartas de final, 3 milhões e 450 mil. Ao todo, o Fluminense, somando esses 3 milhões e 450 mil, ao todo, o Fluminense já garantiu na Copa do Brasil de premiação 7 milhões e 850 mil. Grana no caixa do Fluminense e a gente sabe que tá sempre precisando, né? Tá sempre precisando o Flusão, né? Sobre os duelos, os outros duelos da Copa do Brasil serão todos decididos na próxima semana, né? E na próxima sexta-feira, às 15 horas, na sede da CBF, próxima sexta-feira, às 15 horas, na sede da CBF, será feito o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. E aí o Fluminense saberá, vai ser o sorteio das oitavas não definiu o chaveamento. O das quartas ainda haverá um sorteio para as quartas de final. E nessa próxima sexta-feira que saberemos quem que a gente vai encarar na próxima fase nas quartas de final da Copa do Brasil, né? Bom, Fred foi convidado ontem, né, no dia do jogo ontem, para botar os seus pés de artilheiro na calçada da Fama, seus pés de artilheiro na calçada da Fama do Maracanã. O Fred, que tem 60 gols marcados no Maraca, Fred botará os seus pés lá na calçada da Fama, vai estar junto lá dos pés do Pelé, de outros grandes craques, do Eusébio, do Messi e outros grandes atletas não só do futebol tem ali, tem outros eu nem sabia que tinha de outras modalidades também, né? Mas enfim, esse dia ele não está marcado quando o Fred vai botar os seus pezinhos lá na calçada da fama, vão marcar ainda, mas o Fred já foi convidado ontem mesmo. Fred aí, né? O Fred é o Fred, né, gente? 62 gols no Maraca, né? No Maracanã, muitos deles com a camisa do Fluminense, é claro, né? Bom, lembrando, na partida também é importante dizer, o Nonato, que chegou agora há pouco a Laranjeiras, o Nonato chegou está entre os relacionados para essa partida, não entrou no jogo, pelo regulamento da Copa do Brasil, ele chegou a estar no banco pelo Internacional de Porto Alegre na partida contra o Vitória, mas como ele não jogou, não entrou em campo, ficou no banco, mas não entrou em campo, pelo regulamento da Copa do Brasil, o Nonato pode atuar com a camisa do Fluminense já nesta Copa do Brasil, né? Então legal isso. Na Libertadores, pelas informações aí, ele não poderá atuar pela Libertadores. Enfim, porque ele esteve relacionado para a partida contra o Olímpia, né? Agora eu não sei se foi no primeiro ou no segundo jogo, quando o segundo jogo o Internacional perdeu, foi eliminado nos pênaltis pelo Olímpia, né? Nas oitavas da Libertadores, né? Mas como ele esteve relacionado, né? Aí a Libertadores é diferente. Como ele esteve relacionado nessa partida de oitavas, ele não pode ser inscrito pelo Fluminense na Libertadores. Enfim, a gente pode até discutir o porquê que o Fluminense trouxe um jogador que ele não poderá utilizar na Libertadores, já que a Libertadores é o grande objetivo do Fluminense nesta temporada, né? Mas enfim, bom. Enfim, pelo menos o Nonato vai poder estar no Brasileiro e na Copa do Brasil. E como o clube, o time precisa de rodagem de elenco, né? Porque ainda mais por conta do aperto das datas, né? Por conta da pandemia. Vai ter que dar uma descansada. Tem sempre aqueles que vão ter que descansar uma outra partida, não vão poder jogar todas. O Nonato de repente vai ajudar bastante no Brasileiro e na Copa do Brasil, queira Deus que ele vá muito bem no Fluminense, né? Bom, terça-feira a partida decisiva contra o Cerro Porteño,
às 19h15. O jogo passará só na Conmebol TV, só quem tem assinatura da Conmebol TV poderá ver. Quem não tiver, vai ter que ser no radinho mesmo, né? E o engraçado, o Fluminense, como a partida contra o Criciúma foi antecipada para sábado, o Fluminense foi o primeiro a se classificar para as quartas de final. E no caso do Cerro Porteño, como ela foi adiada só para essa terça-feira, ele poderá ser, se Deus quiser, poderá ser o último a se classificar para as quartas de final, né? Bem, vamos torcer aí, lembrando que passando pelo Cerro, se o Fluminense passar pelo Cerro, terá pela frente o bom time do Barcelona de Guayaquil, do Equador. Galera, um abraço a todos, saudações tricolores e fusão. 3-0 bonito. Valeu, galera, um abração.